Sandra encara Ernesto com frieza e toma a decisão mais cruel de todas. Ela mesma envenena o próprio marido. Ernesto ainda tenta entender o que está acontecendo. O corpo começa a fraquejar, a visão fica turva. Ele olha para Sandra, completamente chocado. Sandra, o que você fez comigo? Ela não demonstra piedade. A voz sai fria, calculada. Foi você quem escolheu assim, meu amor. O efeito do veneno se intensifica. Ernesto perde as forças, as pernas cedem e ele desaba diante dela. A cena é de pura agonia. Mesmo assim, Sandra se aproxima. Os olhos cheios de lágrimas, mas o coração dividido entre culpa e ambição. Me perdoa, Ernesto. Você não sabe como é difícil fazer isso. Ela respira fundo, tentando conter o desespero. Eu te amo. Você é o amor da minha vida, mas eu não posso ir para a prisão. Você não pode acabar com tudo. Ernesto tenta reagir, mas já não consegue nem responder. O silêncio toma conta da cela. Ele apenas observa, horrorizado, a capacidade de destruição da mulher que ele tanto ajudou. O veneno corre pelo corpo. A fraqueza se torna quase insuportável. Mesmo assim, Ernesto reúne o último resto de força. Ele precisa avisar alguém antes que seja tarde. Sandra percebe o risco. O medo de ser desmascarada a paralisa por um segundo, mas logo ela toma outra decisão. Aproveita a confusão e sai dali o mais rápido possível. Lágrimas escorrem pelo rosto. No fundo, ela tem certeza de uma coisa: Ernesto vai morrer em poucos minutos. Sozinho na cela, o homem passa a lutar contra o próprio corpo. Cada segundo parece uma eternidade. Com um esforço quase sobre-humano, ele consegue abrir a boca e gritar: "Socorro!" O grito desesperado ecoa pelo corredor. O delegado escuta e corre imediatamente até a cela. Quando entra, se assusta com a cena. Meu Deus, Ernesto! O que está acontecendo com você? O homem da lei observa o estado deplorável do prisioneiro e percebe rapidamente algo terrível. Ernesto foi covardemente envenenado. O delegado observa Ernesto se debatendo no chão da cela, o corpo fraco, a respiração cada vez mais difícil. Ele franze a testa, tentando entender o que aconteceu. Então, uma suspeita surge imediatamente. Isso só pode ter sido coisa da baronesa. Ela veio te visitar. Ernesto continua agonizando, incapaz de responder. Sem perder tempo, o delegado se vira para os guardas. Rápido, chamem ajuda médica, agora! A situação é desesperadora, mas, naquele momento crítico, dois verdadeiros anjos da guarda aparecem: Túlio e Estela. Eles chegam rapidamente para atender Ernesto, determinados a impedir que a vilã saia vitoriosa. Enquanto isso, Sandra já está em casa, sozinha, nervosa, completamente abalada. Mesmo tendo executado o próprio plano, ela não consegue lidar com o peso do que fez. Os nervos estão à flor da pele. Olga percebe imediatamente o estado da patroa. Ela observa o olhar perdido de Sandra e suspira. Bom, baronesa, pelo seu olhar acho que já entendi o que aconteceu. Sandra engole em seco. A voz sai embargada. Olga, a verdade é que eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Ela passa a mão pelo rosto visivelmente abalada. Eu amo o Ernesto. Nunca amei ninguém como ele. A voz treme. Ele é o grande amor da minha vida. Sandra fecha os olhos tentando conter as lágrimas. Mas o meu medo de voltar para a prisão é maior, muito maior. Ela respira fundo. Esse é o maior trauma da minha vida. Eu não suportaria ser trancafiada de novo. Por um instante, o silêncio domina o ambiente. Eu sei que vou me arrepender disso, mas não havia outra forma de resolver essa situação sem me destruir. Sandra olha para o vazio. Espero que o Ernesto tenha conseguido evitar o inferno, como ele tanto queria ultimamente. Dentro da mente dela, uma certeza começa a se formar. Ernesto provavelmente já está morto.
Sandra tenta se convencer de que fez o necessário. Olga se aproxima devagar e a ampara naquele momento difícil. A baronesa sofre, de verdade, pelo próprio crime. Mas ela não imagina uma coisa. O destino está preparando uma surpresa gigantesca. Porque naquele mesmo instante, Estela encara Ernesto, caído, quase sem vida. O estado dele é deplorável. E por um segundo, todo o passado volta à mente dela. As feridas, o sofrimento, tudo o que ele já causou. Estela hesita. Uma dúvida cruel atravessa seu coração. Talvez aquele fosse o fim merecido para alguém como ele. O silêncio no local se torna pesado, mas Túlio percebe imediatamente o conflito dela. Ele se aproxima e fala com firmeza. Ernesto está envenenado. Ele olha diretamente nos olhos de Estela. Precisamos ser rápidos, cada minuto importa. Túlio respira fundo e continua. Eu sei tudo o que aconteceu entre vocês. A voz dele suaviza. Mas você é uma boa pessoa. Não deixa o ódio te consumir. Ele aponta para Ernesto. Vamos fazer o nosso trabalho. As palavras atingem Estela em cheio, como um verdadeiro choque emocional. A jovem desperta da hesitação e volta à realidade. Mesmo lutando contra todo o ódio e rancor que sente, Estela toma uma decisão. Ela vai salvar Ernesto. Sem perder mais tempo, entra em ação com agilidade profissional. O clima de urgência toma conta do lugar. Ernesto é levado às pressas para o hospital. Médicos e enfermeiros correm contra o tempo. A situação é crítica. Mas, depois de muito esforço, a equipe finalmente consegue estabilizá-lo. Contra todas as expectativas, Ernesto sobrevive. A morte, que parecia certa, é evitada. Algum tempo depois, o clima no hospital começa a se acalmar. O movimento no corredor diminui e o silêncio toma conta do quarto. Dentro dele, Ernesto lentamente abre os olhos. O corpo ainda está extremamente fraco. Ele pisca várias vezes, como se não conseguisse acreditar no que está acontecendo. Com a voz baixa, confusa, ele murmura: Onde estou? Olha ao redor e percebe o ambiente. Isso é um hospital? A respiração fica mais profunda. Eu não acredito. Eu estou vivo. A emoção toma conta dele. Durante muito tempo, Ernesto teve certeza de que sua hora final estava chegando. Acreditava que não havia mais volta. E agora, contra todas as expectativas, ele ainda estava respirando. Não demora para ele perceber alguém parado no quarto. Ernesto vira o rosto e vê Estela ali. A postura firme, o olhar sério. A voz dele sai embargada. Estela, foi você. Ele engole em seco. Você salvou a minha vida. Ernesto fica visivelmente emocionado. Eu nem sei como agradecer. Mas a resposta de Estela vem fria, direta. Ernesto, eu só fiz o meu trabalho. Ela mantém o olhar firme. E saiba de uma coisa. A voz dela endurece. Por dentro eu estava torcendo pelo seu fim. Um silêncio pesado toma conta do quarto. Mas eu não sou como você. Estela respira fundo. De qualquer forma, você já está fora de perigo. Mesmo sentindo o desprezo nas palavras dela, Ernesto continua profundamente grato. Mas a expressão dele muda rapidamente. A gratidão dá lugar à mágoa, à revolta. A lembrança do que aconteceu volta com força. Sandra, a mulher que ele amava, tentou matá-lo. Estela percebe a mudança no olhar dele. A curiosidade fala mais alto. Bom, você tem muitos inimigos por aí. Ela cruza os braços. Mas quem faria uma coisa dessas com você, Ernesto? Desta vez, Ernesto não tenta esconder nada. Ele respira fundo e desabafa. Foi a baronesa. As palavras caem como uma bomba no quarto. Estela arregala os olhos. O quê? Ela fica completamente chocada. A baronesa tentou te matar? Ainda tentando entender, ela questiona.
Mas por que ela faria isso? Stella pensa por um instante e completa. Bom, conhecendo essa mulher, tenho certeza de que ela tem um armário cheio de segredos. Ela encara Ernesto. E você, com essa ideia de mudança, estava pronto para denunciá-la, não é? Ernesto abaixa o olhar, cheio de amargura. Sim, Stella, você está certa. A voz dele sai pesada. Quando eu disse que ia confessar todos os meus crimes, ele fecha os olhos por um instante. Sandra ficou com medo. Ernesto respira fundo. Então, ela fez isso comigo. Um sorriso triste surge no rosto dele. Parece que Sandra não me ama tanto assim. As palavras deixam Stella ainda mais confusa. Algo não faz sentido. Ela franze a testa tentando ligar os pontos. Vera, Sandra? Ela olha para ele incrédula. Ernesto, você está falando da Sandra? Desta vez, ele não hesita. Sim. A resposta é firme. Ela sempre esteve viva. O silêncio no quarto se torna pesado. Ernesto continua. Mas agora acabou, Stella. Ele ergue o olhar, decidido. Eu não vou mais protegê-la. A voz dele ganha determinação. Mesmo que você nunca me aceite e nunca me deixe chegar perto de Annabella, ele respira fundo. Eu vou fazer a coisa certa. Uma pausa. Eu vou confessar todos os meus crimes. Stella fica completamente paralisada. Pela primeira vez, ela sente que Ernesto pode estar falando sério, que talvez o homem que todos consideravam irrecuperável esteja realmente tentando mudar. Depois dessa revelação no hospital, as notícias começam a se espalhar rapidamente, e não demora muito para a informação mais chocante chegar aos ouvidos de Sandra. Na companhia de Olga, ela finalmente descobre a verdade. Ernesto sobreviveu ao veneno. Olga entra apressada, trazendo a notícia. Baronesa, você não vai acreditar. A notícia chega como uma bomba. Olga entra apressada, o rosto tenso. O Ernesto foi salvo, baronesa. Por um segundo, Sandra fica completamente imóvel, como se o mundo tivesse parado. Então, o pânico explode. Minha nossa, mas como isso foi acontecer? Ela leva a mão à cabeça, desesperada. Eu não acredito, o Ernesto escapou. A respiração dela fica acelerada. Ele vai me entregar, Olga. Acabou tudo para mim. Olga tenta manter a calma. Tenha calma, baronesa. Não adianta agir assim, tomada pelo nervosismo. Ela fala com firmeza. Você precisa pensar e agir com cuidado. Mas Sandra já está dominada pelo pânico. Não tem que pensar coisa nenhuma. Ela anda de um lado para o outro, completamente fora de si. Eu já sei exatamente o que fazer. Sandra para e encara Olga. Eu vou fugir. A decisão sai pesada. Vou fugir imediatamente, para bem longe daqui. Ela aperta as mãos, nervosa. O Ernesto vai me denunciar, eu tenho certeza. Sandra continua, cada vez mais desesperada. Ele vai contar tudo para a polícia, sobre os nossos planos, sobre tudo. A voz dela treme. Acabou para a baronesa. Acabou a nossa riqueza. Ela respira fundo, quase sem ar. Se eu não desaparecer agora, vou parar atrás das grades outra vez. E aquele pensamento a assombra. A prisão. O maior trauma da vida dela. É ali que começa o verdadeiro pesadelo de Sandra. Pela primeira vez, ela percebe que toda a sua rede de mentiras pode ter desmoronado. Enquanto isso, outro acontecimento importante se aproxima. O dia do casamento de Zuma e Candinho finalmente chega. Zuma está radiante, convencida de que finalmente vai se casar com o amigo de Policarpo. Ela comemora, cheia de entusiasmo, mas mal imagina que o sonho dela está prestes a se transformar em um pesadelo, porque Celso decidiu entrar nesse jogo e destruir tudo. Tudo começa com uma conversa entre Zuma e Candinho. De repente, ela toma uma decisão inesperada. Candinho, nós vamos nos casar hoje.
Candinho leva um susto. Espera aí, Zuma. Como assim hoje? Ele olha para ela confuso. Você quer casar agora? Zuma responde com firmeza. Isso mesmo, Candinho. Ela sorri, determinada. Por que esperar? Zuma continua. Nós já estamos juntos. Já sabemos que esse casamento vai acontecer. Ela cruza os braços. Então não vejo motivo para adiar. Candinho fica visivelmente nervoso. No fundo, ele ainda tem esperança de mudar aquela situação. Mas, Zuma, talvez fosse melhor pensar um pouco mais. Ele tenta ganhar tempo, mas a dona da Casa dos Anjos não cede. Não, Candinho, a voz dela é firme. Eu quero me casar o mais rápido possível. Para Candinho, aquilo é um verdadeiro pesadelo. E enquanto ele enfrenta esse desespero ao lado de Zuma, Célcio continua seu processo de redenção, decidido a fazer a coisa certa. Ele procura o professor Asdrubal. Depois de já ter contado parte da verdade para Estela, agora ele decide revelar algo ainda mais sério. O professor percebe a tensão no rosto dele. Então, Celso, por que queria falar comigo? Ele observa com atenção. Parece algo importante. Celso respira fundo. Professor, eu preciso confessar uma coisa. Ele abaixa o olhar. E isso pode mudar completamente a vida do Candinho. Asdrubal franze a testa. Então fale, Célcio. O que está te afligindo tanto? Celso finalmente cria coragem. É sobre o Samir. Ele respira fundo e revela. Eu sempre soube que ele era o Júnior. As palavras caem como um choque e deixam o professor completamente sem reação. Celso respira fundo e começa a explicar toda a história. Ele conta para o professor Asdrubal tudo sobre o passado de Samir, a verdade que escondeu durante tanto tempo, a mesma verdade que já tinha revelado para Estela. Enquanto escuta, o professor fica cada vez mais decepcionado. Quando Celso termina, o silêncio pesa entre os dois. Asdrubal olha para ele com tristeza. Você não imagina o tamanho da decepção que estou sentindo com você, Celso. Ele suspira, tentando manter a calma. Mas agora não é hora de julgamentos. O professor se aproxima um pouco mais. Pelo que você me disse, você está pronto para fazer a coisa certa, não é? Celso levanta o olhar, decidido. Sim, professor. A voz dele sai firme. Eu vou confessar toda a verdade. Ele continua, cheio de culpa. E vou acabar com esse inferno na vida do Candinho. Uma pausa pesada. Mesmo que para isso eu tenha que passar o resto da minha vida atrás das grades. Asdrubal observa Celso com atenção. Então fala algo que muda tudo. Nesse caso, só existe uma coisa que você precisa fazer agora. Celso franze a testa. O que, professor? A resposta vem direta. Interromper o casamento de Zuma e Candinho. Pouco tempo depois, o momento da cerimônia finalmente chega. O clima é tenso. Zuma aparece radiante, vestida de noiva, feliz como nunca. Ela acredita que está prestes a realizar o maior sonho da sua vida. Já Candinho está completamente aflito. O sorriso não aparece. Os amigos dele assistem a tudo, claramente incomodados com o que está prestes a acontecer. Ninguém ali parece realmente feliz. Candinho mal imagina que a qualquer momento tudo pode mudar, porque Celso está a caminho, e ele pretende entrar justamente no momento mais importante para virar esse jogo de cabeça para baixo. Enquanto isso, outra história decisiva acontece em paralelo. Lorival toma uma decisão sobre o próprio futuro. Durante uma conversa com Dita, ele finalmente cria coragem para abrir o coração. Dita está abatida. A notícia do casamento de Candinho com Zuma a destruiu. Ela desabafa, cheia de frustração. Eu não consigo aceitar. Eu perdi o Candinho. A tristeza é evidente. Ela continua.
com a voz baixa. E agora vou ter que cuidar desse filho sozinha. Lorival escuta tudo em silêncio, até que, inesperadamente, ele toma coragem. Dita. Ela levanta o olhar. Eu sei que talvez não seja o ideal. Ele respira fundo. Mas, se você quiser, uma pausa. Eu posso me casar com você e assumir esse bebê. Dita fica completamente chocada. O quê? Ela se afasta alguns passos, assustada. Então, Lorival decide revelar tudo. Acho que você ainda não percebeu, Dita. Ele fala com sinceridade. Mas a verdade é que eu estou apaixonado por você. A revelação vem direta, desde o primeiro dia em que te vi. Lorival continua. Eu sempre tive as melhores intenções com você. Ele abaixa o olhar. Nunca tentei nada, porque respeitei seus sentimentos pelo Candinho. A voz dele carrega a dor. E é por isso que dói tanto ver você sofrer assim. Lorival respira fundo. Eu não quero te obrigar a nada. Ele conclui com calma. Mas achei que você tinha o direito de saber o que eu sinto. Uma última proposta. Se você aceitar, eu estou disposto a criar essa criança ao seu lado. Dita fica sem palavras. Ela mal consegue acreditar no que está ouvindo. Lorival finalmente revelou tudo. Mas a